Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Encomel, encontro sobre meliponicultura. É com imenso prazer que o Laboratório de Ecologia Vegetal Integrativa, através do projeto de extensão Quintal Produtivo, com apoio do Programa de Extensão da Pós-Graduação, o ProESPG, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e da Universidade Estadual da Paraíba, dá início ao primeiro Encomel, encontro sobre meliponicultura. Este evento é dedicado à valorização e difusão do conhecimento sobre as abelhas nativas sem ferrão e possui como principal objetivo a aproximação da universidade aos criadores e criadoras, possibilitando a integração entre o conhecimento científico e as práticas tradicionais, bem como ampliar a conscientização sobre a importância das abelhas nativas para a manutenção da biodiversidade e para a produção agrícola, evidenciando sua relevância dentro do contexto do quintal produtivo. O primeiro encontro sobre meliponicultura surge como um marco na construção de redes colaborativas e no incentivo à preservação desses importantes polinizadores. Para compor a nossa mesa de abertura, convidamos o coordenador do Laboratório de Ecologia Vegetal Integrativa e do Quintal Produtivo, o professor Dr. Sérgio de Faria Lopes. Convidamos a professora doutora Aline Santos, chefe do Departamento de Biologia. Convidamos a coordenadora do projeto Ciência na Mesa, na Sala e no Quintal, da ProESPG, professora doutora Ana Paula Bispo. Convidamos a magnífica reitora da Universidade Estadual da Paraíba, professora Célia Regina Diniz. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Convidamos a fazer uso da fala o professor Sérgio. Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia muito especial, enquanto o Nicolau estava falando sobre o quintal produtivo, e eu fiquei lembrando que eu fui no gabinete da professora Célia levar essa ideia, não foi, Célia? Que eu tinha uma ideia de montar um espaço que integrasse a sociedade e a universidade através de uma agricultura ecológica, sustentável, de promoção da conservação do meio ambiente. E sabe quanto tempo foi isso? Há 9 meses atrás. Então foi muito duro, foi muita luta, foi muito investimento de voluntários e voluntárias, né, de doações de projetos, o apoio da universidade, o apoio da ProESPG, da CAPES, né, de diversos outros projetos que conseguimos juntos consolidar esse sonho. O quintal produtivo ele está cada vez mais sendo bem aceito, não só dentro da universidade, mas como a sociedade como um todo. Toda vez que promovemos um evento, várias outras pessoas se interessam em conhecer o quintal e o que ele faz. E para quem não conhece o quintal aqui da UEPB é só um espaço físico e essa é uma das partes. A outra é o contrário, é a universidade ir para a Casa dos Agricultores, ir para as escolas e tentar promover e fortalecer essa ideia da agroecologia e da conservação da natureza. Então já temos escolas cadastradas, associações aqui no Campina Grande, em Puxinanã, Soledade, Pocinhos, que são interessados em implementar novos quintais. Para mim, hoje o primeiro evento promovido pelo Quintal Produtivo é uma alegria imensa de estar aqui, realizando esse sonho, concretizando esse sonho, e eu tenho certeza que a gente só tem a crescer. Sejam todos muito bem-vindos, que esse evento traga novos insights sobre a conservação da natureza. Para quem não conhece as abelhas, vai passar a conhecer. E hoje as abelhas são consideradas
um dos organismos mais importantes do mundo, devido ao seu papel importantíssimo e relevante nas suas funções na natureza, principalmente na polinização. Então, fiquemos abelhudos, né? Todos interessados nesse tema que cativa e nos aproxima cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Convidamos para fazer uso da fala a professora doutora Aline. Bom dia. Em nome do Departamento de Biologia, eu parabenizo o professor Sérgio e todo o grupo envolvido na criação do primeiro encontro sobre meliponicultura da UEPB, que seja o primeiro de muitos, e esse encontro, inclusive, é um dos vários frutos do Quintal Produtivo. É um projeto novo no Departamento de Biologia, e que é impressionante que em 9 meses tudo isso já tenha acontecido, né, porque ele foi idealizado e concretizado pelo professor Sérgio e uma equipe, né, em 2025. Né, e a gente já tem tantos frutos desse projeto, né, o Quintal Produtivo, que em pouco tempo já tem sido espaço de diversos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo diversos professores do departamento. Né, aquela beleza também, né, é tão rico em conhecimento, em trabalhos, e ainda por cima tão agradável de passear por ali, bonito. Né, quando a gente assiste os vídeos, as fotos dos eventos que acontecem lá dentro, a gente fica encantado com a beleza também. Né. É um ambiente assim completo e já tem sido muito procurado por escolas, tanto públicas como particulares, até a escola da minha filha, inclusive. Minha filha, de 7 anos, já esteve numa visita guiada no Quintal Produtivo e foi impressionante, né? Eu pude, como servidora aqui e mãe, é claro que eu estive lá e dei uma espiada, né? E fiquei impressionada com a concentração das crianças, as crianças todas super comportadas, atentas, concentradas. Então, assim, foi uma equipe maravilhosa. Parabenizo também a equipe pelo preparo, né, pelo cuidado para receber as crianças daquela faixa etária específica. E então, desejo que sejam 2 dias agradáveis e de muito aprendizado. Obrigada. Obrigado, professora Aline. Convidamos para a sua fala a professora doutora Ana Paula Bispo. Obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar o Sérgio e o Elevin, todos os alunos dele, que eu sei que fazem muito pela proposta do evento. Eu acho que atrair a comunidade é uma coisa que eu venho cobrando do Sérgio desde o começo, que ele veio com a ideia do Quintal Produtivo. E o Quintal Produtivo é, assim, eu diria, um dos marcos do que seria a ideia do ProEST-PG, porque é, assim, eu diria, a culminância de como as pesquisas e o contato e a troca com a comunidade podem realmente causar um impacto, seja o impacto nas escolas, na educação, mas também na sociedade, porque eu sei que tem pessoas de fora, participando. E eu acho que também é uma amostra de que, apesar da gente ser muito seduzido pelas grandes tecnologias, o quintal e as abelhas, mostram que a gente pode causar impacto se a gente tiver muita responsabilidade social e agir coletivamente. Então, eu acho que o quintal pode ser o nosso próximo admirável mundo novo, com as ideias realmente do que as abelhas fazem. Então, parabéns pelo evento e eu espero que haja mais, apesar de não ter mais recursos do ProEST-PG. Tá? Bom evento para vocês. Obrigado, professora Ana Paula. Convidamos para a sua fala a magnífica reitora da Universidade Estadual da Paraíba, a professora Célia Regina Diniz.
Obrigada, Nicolau, bom dia. Quero cumprimentar primeiro o nosso cerimonialista, né? Nicolau, que ele agora tem uma nova função. Nicolau, que é integrado a tudo, né? Vocês sabem, né? Principalmente a cultura. E aí, parabenizar que ele está fazendo esse trabalho brilhantemente. Eu lembro, Nicolau, que quando eu entrei na universidade, em 1994, até cerimonialista eu fui, viu? Eu digo que eu fiz tudo, dei aula de tudo, até de estatística, né? Então, mas é muito bom, a gente vai se habilitando a tudo que aparecer, enfim. É bom que a gente fica cada vez mais, se apropria de tudo que a universidade tem a oferecer. Então, quero cumprimentar a mesa, cumprimentar a nossa chefe de departamento de biologia, a professora Aline Mamã, mandar um abraço para todos os docentes, técnicos, técnicas e estudantes, cumprimentar a professora Ana Paula Bispo, que desenvolve um trabalho fantástico na ProSPG, não é? E hoje eu acho importantíssimo a gente estar cada vez mais fortalecendo os projetos de extensão, que é onde a gente chega até a comunidade. Então, os docentes fazem pesquisa, estudantes, técnicos, técnicas, mas com a extensão a gente consegue chegar lá. Então, faz-se a investigação, depois fazemos a extensão universitária junto à sociedade e resolvendo assim os problemas reais demandados pela nossa comunidade. Quero cumprimentar o professor Sérgio e parabenizar pelo brilhante trabalho que ele tem desenvolvido. Não é fácil, porque assim, podia muito bem estar na sala de aula apenas dando suas aulas de graduação, de mestrado e doutorado, fazer pesquisa, fazer extensão, mas não necessariamente adicionar um novo trabalho. Então, é um grande desafio mobilizar pessoas que se envolvam para fazer um trabalho desse, que é um trabalho de campo, não é? É um trabalho que ele muitas vezes deixa o final de semana de ficar com seus filhos, com sua família, para ir para lá tomar conta. Então, é um trabalho desafiador, mas precisa ter muito amor à ciência, ter muito amor aos projetos de extensão, aos projetos de pesquisa, ter muita responsabilidade social, como a professora Ana Paula falou, porque essa conexão universidade e sociedade e setor produtivo é muito importante, porque só por meio dela a gente consegue realmente atender o que a sociedade solicita, né? Nós nos aproximamos mais ainda. Então, fico muito feliz de todo esse envolvimento. Isso produz, professora Aline, um movimento positivo na comunidade estudantil, né? Porque vê que a gente fica além das salas de aula, né? É extra sala, é trabalhar também com a produção, como vocês estão trabalhando aí no quintal produtivo, né? Fazendo um trabalho de sustentabilidade, né? De educação ambiental, e aproximando cada vez mais toda a comunidade da universidade. Isso é fantástico, é trabalhoso, mas é também gratificante os resultados desse trabalho. E tenho certeza que todos os estudantes, docentes, técnicas também, técnicos envolvidos, eles veem o resultado de seu trabalho e ficam muito felizes com ele. Então, fico realmente encantada, Sérgio, com esse trabalho, porque é preciso ter muita gente desse jeito, né, para ter essa coragem. É coragem, gente. É coragem. Porque, assim, qualquer docente recebe a mesma coisa que ele recebe, não recebe nenhum adicional por isso, não. Eu sei disso, gasta do dinheiro dele, né? Então, assim, o que cabe a nós, como gestão, apoiar, não é? Eu sei que quando aparecem essas novidades, a gente tem novos desafios também. É dizer, como vamos resolver isso? Vamos resolver, né? Vamos tentar resolver. É preciso, como ele me falou agora, precisamos de técnicos agrícolas, precisamos de pessoal que trabalha no campo, né, para ajudar
Quando surgiu, falei lá com o pessoal da Proinfra, não, a gente não pode mandar não, que só tem essa quantidade. Estamos num contrato emergencial e fazendo uma licitação para novos trabalhadores e trabalhadoras, né, que trabalham nessa área de campo, e eu me comprometi com o Sérgio, estou me comprometendo com o departamento de mandar pelo menos uma pessoa que ajude, porque senão é só vocês que vão fazer esse trabalho. Eu sei que é um trabalho duro, manual, muitas vezes vocês têm que fazer compostagem, sei lá, não é? Receber as equipes, certamente nesses dias vai aumentar o número de monitorias para poder ajudar, tutoria, sei lá. É bom demais, gente, a gente quebrar as rotinas, sabe? Eu acho que só assim a gente aprende muito com isso, porque é uma quebra de paradigmas na universidade, começar a gente fazer coisas diferentes que atraia as pessoas da sociedade para dentro da universidade. Não é a gente só ficar aqui dentro e sair da zona de conforto, literalmente. Então, fico muito feliz. Eu não sei dizer muito esse nome, né? É o primeiro encontro de meliponicultura. É difícil que só molesta, mas é fantástico, né? Aí eu digo, é melhor dizer o ecomel, que a gente entende. Mas entendi que é um trabalho aí junto com os produtores de abelhas, né? Sem ferrão, não é isso? Nativas, sem ferrão, produzem mel. E eu vou querer também chegar aos 150 anos, Moacir, eu vou começar a tomar aí o mel, o própolis, seja o que for, mas é importante mesmo. Eu tive um problema de garganta que só o própolis resolveu minha vida, aquele bem amargo mesmo, que resolveu minha vida. Então, parabéns, e explore bastante a universidade, peça mesmo, esse é o trabalho, não é? Peça mesmo, professora, nós estamos para apoiar, né? Quero parabenizar o trabalho que tem sido feito pela professora Ana Paula Bispo nessa conexão pesquisa, extensão, pós-graduação, e nós estamos aí percorrendo todo o país para fortalecer os trabalhos de extensão, para que o governo federal também venha financiar a extensão das universidades estaduais e municipais, porque, infelizmente, a gente não tem isso, não é? A gente, só os editais, pouquíssimos editais que a gente pode participar com a extensão. Então, a gente está percorrendo por meio da ABRUEM, que é a Associação Brasileira de Reitoras e Reitores, para que a gente possa também fortalecer nas nossas instituições a extensão. E, falando em extensão, lembrar que a gente tem até o dia 11 agora para preencher as vagas do edital de extensão das cotas, né? Então, ainda tem 260 e poucas... Natan? 260 e poucas bolsas de R$700. E essas bolsas, elas são para o resto do curso. Então, são para poucos meses, mas elas são renovadas e vocês vão ter bolsa até o final do curso. Então, não perca, procura aí os docentes para vocês fazerem a inscrição. Parabéns, aproveitem bastante, né? Usem e abusem da universidade. E esse movimento no início de semestre é bom porque contagia e as pessoas começam a ter aquele sentimento de pertencimento da Universidade Estadual da Paraíba. Muito obrigada e desfrutem bem nesses 2 dias com muito aprendizado. Obrigada. Obrigado, professora Célia. Agradeço de modo especial as palavras a mim dirigidas, né? Espero um dia também ser chamado de magnífico. Acho isso esplendoroso. Agradecemos ao integrante e às integrantes da nossa mesa pelas contribuições. Os convidamos para, nesse momento, se acomodarem na plateia para darmos prosseguimento à nossa programação. Muito obrigado. Para a nossa palestra de abertura, que tem como tema Manejo Racional, Preservação das Espécies de Abelhas Nativas e Geração de Renda, convidamos a professora Flávia de Araújo Bodá. Seja bem-vinda, professora.
Lembramos que após a nossa palestra nós teremos uma mesa redonda sobre abelhas da Caatinga. A nossa programação está bem diversificada, nós vamos ter durante o evento exposições, oficinas, então desejamos a todos e todas um ótimo evento. Professora, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada. Tá funcionando? Bom dia, pessoal. Eu me chamo Flávia, eu sou agrônoma, sou técnica e instrutora do Senar Paraíba e vou apresentar a palestra com o título Potencial Econômico e Ecológico da Criação de Abelhas aqui na Paraíba. Dentro dessa palestra, eu vou também abordar todos os temas do título que você mencionou. Só uma falhinha aqui na conexão. Então, pessoal, eu ouvi alguém aí na plateia, antes do pessoal compor a mesa, falando sobre abelha sem ferrão. Existe abelha sem ferrão. Eu acho que já tem muita gente aqui que conhece, mas porventura pode ter uma ou outra pessoa que não saiba da existência desses seres, né? Porque é comum a gente só conhecer as abelhas com ferrão mesmo. Só que, para quem não sabe, as abelhas com ferrão, as abelhas do gênero Apis, elas não são abelhas brasileiras. Elas foram trazidas para o nosso país. Já as abelhas sem ferrão, né, que são os seres em questão desse evento de meliponicultura, elas são genuinamente brasileiras, né? E aqui elas são chamadas de abelhas indígenas ou abelhas nativas porque os índios, né, os primeiros habitantes, os indígenas primeiros habitantes, eram eles quem criavam, mesmo que de forma rústica, exploravam os produtos dessas abelhas. Então, elas estão dentro dessa grande família, né, a família Apidae, onde dentro dela existe uma subfamília que é a família dos meliponíneos, com duas tribos, que são a tribo dos trigoniformes e a tribo das melíponas. Tem diferenças que classificam abelhas dessas duas tribos. Então, só para a gente se contextualizar um pouquinho, essas abelhas sem ferrão, elas habitam toda essa região aqui em vermelho, a zona tropical e subtropical do planeta. Já são descritas mais de 505 espécies e 400 delas na região neotropical. Então, aqui no Brasil tem quase 300 espécies de abelhas sem ferrão já catalogadas e com isso a gente pode concluir que o Brasil é rico em biodiversidade de abelhas sem ferrão. Sim. Cada uma com seu tamanho, sua cor, seus hábitos e diferença também nos seus produtos. Então, em se falando de manejo de abelhas, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o manejo racional, tradicional, sobre o manejo tradicional e o manejo racional. O manejo tradicional, ele é aquela criação de abelhas feitas de forma mais predatória, né? É quando o produtor ele vai lá no campo, ele tira o tronco da árvore, porque essas abelhas sem ferrão, elas nidificam, elas constroem o seu ninho dentro do oco das árvores. Eu não sei se vocês já viram uma árvore aí, umas abelhas enxameando, entrando e saindo de um orifíciozinho no tronco da árvore. Então, como era de costume, né, os nossos antepassados, eles pegavam esse tronco e levavam para próximo de casa para cultivar os produtos das abelhas ali, né? Normalmente só retiravam um pouco de mel uma vez por ano e era uma extração bem destrutiva. Era não, ainda é porque tem muita gente que ainda cria abelhas dessa forma, né? Os troncos fechados, né? E por esse tronco estar fechado, o criador ele não tem muito controle com relação ao que está acontecendo dentro aqui no enxame, né? Por isso também a produtividade é baixa, ele não tem esse controle, ele não tem condições de fazer intervenções técnicas nos enxames e o impacto ambiental é maior. Por que o impacto ambiental é maior? Porque a pessoa vai lá no campo, ela identifica a localização de um enxame de abelha sem ferrão, numa umburana, num buzeiro, num juazeiro, né, no cajueiro, plantas que demoram anos e anos para que aquele oco seja criado ali, né? Não é do dia para a noite que
surge um oco numa planta, né? Um buzeiro é uma planta centenária, inclusive protegida por lei. Então, é predatório porque a pessoa vai lá e causa esse impacto ambiental. Ela vai cortar o tronco e, às vezes, ela dizima até a planta, né? E leva para casa. Aqui está um exemplo, isso foi do trabalho de conclusão de curso de um colega nosso que também é criador, segundo, e essa foto foi tirada na cidade de Borborema, é um cortiço de macaíba. É uma planta muito comum ali na região do Brejo. Então, só para diferenciar um pouquinho o manejo tradicional do manejo racional, já no manejo racional a gente não cria em troncos. A gente utiliza equipamentos mais tecnológicos para facilitar o manejo por parte do criador e para aumentar a produtividade dos enxames, como essas caixas padronizadas aqui. Eu vou explicar para vocês como é que a gente utiliza a caixa, a funcionalidade de cada parte dela. Aqui nessa caixa a gente pode fazer uma colheita de forma controlada, porque ela tem uma melgueira e tudo mais. O monitoramento técnico é facilitado, porque a gente pode ter acesso a todas as áreas do ninho, né? Aqui no tronco, não. Se acontecer uma invasão por forídeo, que é uma praga muito comum nas abelhas sem ferrão, a gente não vai ter como monitorar, porque, às vezes, o tronco ele só tem a entrada, a abertura de entrada e saída das abelhas, e aqui 2 pedaços de madeira para fechar as extremidades desse tronco. Então, dificulta muito fazer esse monitoramento. Maior produtividade, porque a gente consegue fazer manejos alimentares, por exemplo, em épocas de escassez. E a questão da sustentabilidade por preservar as abelhas. Aqui é um exemplo, essa foto foi tirada no sítio Jurema, lá na cidade de Sumé. Enquanto eu fazia minha pesquisa de campo do mestrado, eu trabalhei com comportamento de abelhas nativas sem ferrão e eu observava o comportamento de nidificação dessas abelhas. Aqui é um cupinzeiro, né? E dentro desse cupinzeiro existe uma espécie de abelha chamada Partamona cupira. No caso da espécie lá do Cariri, isso foi na cidade de Sumé, a espécie encontrada foi Partamona seridoensis. Quem já ouviu falar aqui que uma pessoa explorou um tronco e o tronco não produziu mais? Já, Romão? Então, o que é que acontece na realidade da exploração predatória desses enxames de cupira lá na cidade de Sumé? As pessoas vêm aqui, para elas terem acesso aos potes de mel no interior do cupinzeiro, né, que essa abelha ela vive em simbiose aí dentro do cupim, com os cupins, a pessoa ela vai ter que abrir o cupinzeiro. Então, como é comum lá, né, que é um mel que ele é muito receitado popularmente por ser bem medicinal, as pessoas vêm aqui com o machado, abrem o cupim, têm acesso ao mel, mas eles não se preocupam em fazer um manejo de forma racional, fechar o cupim novamente para que o enxame possa se recuperar. Isso não acontece. Então, é o mesmo fundamento dessa frase que eu falei aqui para vocês. O enxame não se recupera. E o pessoal da região costuma dizer assim, aqui tinha muita cupira, mas elas foram embora. Infelizmente, elas não vão embora. O enxame definha e morre. Normalmente, possivelmente, ele pode ser atacado por formigas durante a noite, né? As abelhas elas não vão ter condição de se recuperar e fechar novamente esse cupim. Isso é bem lógico, né? Mas essa é a triste realidade que acontece lá. Então, assim, eventos como esses, para pessoas que nunca ouviram falar de abelha sem ferrão, treinamentos, instrutorias, elas também são muito importantes porque a gente só preserva aquele que a gente conhece. Se a gente não conhece, né, esses seres não têm importância para nós. E já vou falar sobre os produtos dessas abelhas, e vocês vão ver como são produtos valorizados e de qualidade. Então, se as pessoas tivessem conhecimento sobre a importância das abelhas, né, e a rentabilidade do cultivo racional desses enxames, as pessoas preservariam mais e optariam justamente por fazer o manejo racional. Aqui, pessoal, são 2 caixas do meu plantel. Eu não falei na minha apresentação, mas eu também sou criadora, certo? Aqui é um enxame também de Urussu nordestina, que está nidificado num tronco de macaíba.
Por que é que eu adquiri esse tronco? Porque eu queria justamente mostrar para as pessoas a evolução da meliponicultura e mostrar como as abelhas eram criadas antes e como as abelhas são criadas de uma forma mais tecnificada. Certo? Eu comprei esse enxame a uma produtora que eu atendia. Ela tinha 30 enxames em cortiços de Macaíba e ela não fazia nenhum tipo de manejo racional. Ela perdia enxame, ela não contabilizava receita através da venda do mel que ela coletava. Mas a abelha, infelizmente, não é só mel. Infelizmente não, felizmente não é só mel, né? Tem que ter uma técnica, porque aqui é todo um sistema de produção. A gente tem que possuir a abelha e manejar essa abelha, né? Eu costumo sempre dizer nos treinamentos que eu ministro que quando você compra 15 cabeças de Nelore, que é um investimento, você não deixa ele lá solto no pasto. Você tem que estar indo lá fazer o monitoramento dos animais. A abelha é a mesma coisa. É uma atividade zootécnica como qualquer uma outra. Tem que ter monitoramento, tem que ter manejo, tem que ter cuidado. Certo? Então, aqui são as caixas que a gente utiliza para a criação da urso nordestina. É um dos modelos, esse aqui é o modelo IMPA, composto por piso, lixeira, ninho, sobreninho e melgueira. Aqui a gente conta também com protetor de lagartixa, com alimentadores externos, tudo isso aí facilitam nossas técnicas de manejo para aumentar a produtividade desses enxames. Então, e se falando de manejo racional, eu vou elencar 6 pontos rapidinhos aqui. Quem é da atividade já conhece, mas quem não conhece eu vou destrinchando para vocês, certo? Então, como eu falei, né, o uso de caixas racionais substitui essa exploração da atividade em troncos, que não é nada sustentável. Com a utilização da caixa, a gente permite a abertura da colmeia sem destruição do ninho, né? Troncos são bem pesados. Isso aqui é Marlene e seu João, são produtores que eu atendi na minha última turma de assistência técnica e gerencial. Ela era a dona do tronco que eu adquiri. Facilita a multiplicação dos enxames. Por que facilitaria a multiplicação dos enxames? Porque para a gente multiplicar, a gente tem que ter acesso à cria verde e à cria madura. Aqui no tronco, se a cria madura não tiver próximo da abertura da caixa, a gente vai ter que destruir todo o ninho para ter acesso a essa cria madura. Já na caixa, não. A caixa é dividida em módulos e a gente pode ter acesso a todas as partes da colônia. Com relação ao controle sanitário, é aquilo que eu falei para vocês, né? Dá para monitorar o ataque de pragas e intervir antes que a gente venha a perder o enxame. A localização e estrutura do meliponário é outro ponto interessante que a gente tem sempre que observar, porque, como eu falei, né, é uma atividade pecuária e a gente tem que promover o bem-estar animal para que essas abelhas elas nos dê o retorno genético que a gente espera delas, né? Elas não vão produzir bem se elas não estiverem submetidas a uma condição de bem-estar. Então, o sombreamento na área de meliponário, ele é essencial. Eu não vou deixar minhas abelhas expostas ao sol e nem à chuva, né? O sol, se a gente for imaginar toda a arquitetura interna, toda a estrutura do enxame das abelhas é construído com cerume. E cera no calor derrete, né? Elas não vão querer que a casa delas derreta. Então, o que é que acontece? Elas vão gastar muita energia para manter a temperatura. Elas têm um sistema de refrigeração onde elas saem da caixa, buscam água e fazem uma batida de asas para promover uma corrente de ar ali para melhorar o microclima dentro da caixa. Proteção contra vento, né? Eu tenho que posicionar a minha caixa num local onde não tenha rajadas de vento fortes, senão ela vai gastar muita energia, tanto para chegar como para sair da caixa. Disponibilidade de pasto, isso é outra coisa muito interessante, que os criadores nem sempre prestam atenção, né? Se eu vou criar um animal, eu vou ter que providenciar alimento para ele, seja natural ou seja artificial, de preferência que seja natural. E o acesso à água. Muita gente me pergunta, ô Flávia, a abelha bebe água? Bebe, todo ser vivo precisa de água. Então, a gente tem que disponibilizar uma fonte de água próxima à área do meliponário. Suplementação estratégica é outro ponto do manejo racional. Tem muita gente, inclusive lá na minha casa. Meu pai disse, oxi, e não é para ela dar mel a gente? Você vai dar mel à abelha? Porque a gente faz o xarope de água com açúcar para suplementar os enxames em épocas de escassez, né? Novamente o exemplo da bovinocultura. Quando falta pasto, o que é que o pessoal faz?
Não compra para suplementar os animais? Então, aqui nas abelhas é a mesma coisa. As abelhas se alimentam de néctar das flores, mel, né, que é feito a partir do néctar, e pólen. Então, na falta desses insumos naturais, né, que vêm das flores, a gente suplementa com insumos artificiais. Aqui, ó, na receita de alimentação energética, água com açúcar. E na receita de alimentação proteica, né, para substituir o pólen, bombons de pólen. Controle e monitoramento. Como eu falei para vocês, a gente tem que monitorar os enxames para ver a necessidade de alimentação, a presença de algum tipo de praga, né? Se a rainha está velha, porque rainhas velhas elas são um pouco menos produtivas, então a gente tem que fazer a substituição dessa rainha, dentre outros manejos. Multiplicações planejadas. Como eu falei para vocês, né, a utilização da caixa ela nos dá acesso a várias partes do enxame. Aqui, ó, no ninho, a produtora mocinha lá de areia, muito gente fina, ela fez a sua primeira multiplicação. Aí ela identificou a cria verde, identificou a cria madura e fez a troca de módulos com uma caixa ímpar, né, uma caixa racional. Processo bem rápido e fácil. Outro manejo, né, é a colheita dos produtos. No caso aqui, eu trouxe um exemplo bem clássico, que é a colheita do mel em troncos. Como é que o pessoal faz para colher o mel no tronco? Abre o tronco, né, tem acesso aos potes de alimento, aos potes de mel, pega um graveto, fura todos esses potes de mel, que também estão próximos aos potes de pólen, viram o tronco e escorrem todo esse mel. Mas o que é que acontece? Quando essa pessoa fura os potes de alimento, fura também potes de pólen, já contaminou o pote, ou o produto mel com pólen, mata abelhas, né? Então sujou mais ainda o mel. E o mais interessante é que as abelhas sem ferrão, elas urinam e defecam dentro da caixa ou dentro do tronco. Então, quando esse mel escorre, ele vem trazendo também fezes e urina das abelhas. Então, esse alimento, esse mel, ele já está perdendo as características qualitativas dele. Aqui não, com a utilização da caixa, a gente pode fazer a colheita de mel tanto com esse método de virar a melgueira, né, num recipiente limpo, como vocês estão vendo aqui, ou então succionando esse mel pote a pote, ou com uma bomba ou com uma seringa. Limpos, né? Todos os materiais limpos. Então, em se falando em produtos que as abelhas podem nos fornecer, eu posso citar mel, que é o mais conhecido, né? Falei recentemente. Colônias. Das colônias a gente pode obter os subprodutos pólen, cerume e própolis, que são produtos diretos, e também produtos indiretos, como a polinização, que particularmente eu acho que é o serviço mais importante que as abelhas prestam para o planeta, educação ambiental, turismo e paisagismo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o mel no receituário popular, ele é medicinal, e não só no receituário popular, né? A meliponicultura tem crescido bastante e pesquisas científicas têm sido desenvolvidas para comprovar a efetividade farmacêutica que esse produto tem. Aí muitas pessoas me perguntam, Flávia, o mel de abelha com ferrão é mais medicinal ou o mel de abelha sem ferrão é mais medicinal? Então, com base nas pesquisas, né, nos conhecimentos que a gente compartilha durante as visitas, durante os eventos, a gente pode afirmar que sim, o mel das abelhas sem ferrão é mais medicinal por conta da presença de própolis aqui nesse material de construção que elas utilizam, que é o cerume, certo? A cera de abelha com ferrão, ela é mais escura, justamente por conta da presença desse produto, que é a própolis, que tem propriedades antimicrobianas. Então, se ela mantém o mel estocado num pote de cerume, né, por meses, essas características da cera, do cerume, elas são passadas também para o mel. É igual uma cachaça de umburana. Ela está no barril de umburana. Então, o sabor, o cheiro da madeira vai ser passado para a cachaça. Tipo isso. Então, se a gente tem um produto de tanto valor, por que é que a gente vai acondicionar ele e comercializar num litro de Montila, num litro de cachaça, né? Deu errado aqui. Fiz alguma coisa.
Obrigada. Então, nosso mel das abelhas sem ferrão é um produto nobre. Então, a gente tem que pensar em utilizar recipientes de qualidade, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a valorização desses produtos. Coloquei no Mercado Livre um frasquinho desse aqui com 100 ml de mel, R$ 116. Quanto é que está o litro do mel de ápice? R$ 40, R$ 50? Então, a partir daí, a gente pode compreender um pouquinho como esses produtos eles são valorizados, né? Aqui são algumas espécies. Eu posso ceder esse material depois para vocês, vou acelerar um pouquinho porque o tempo está curto. Mas nesses gráficos mostram, por espécies de abelhas sem ferrão, a quantidade de minerais e compostos fenólicos presentes no mel das abelhas sem ferrão, além de cálcio, zinco, magnésio, cobre, ferro, manganês. Aqui é outro ponto muito interessante dos mel das abelhas sem ferrão, que é a questão do terroir. Eu falei para vocês que tem mais de 400 espécies já catalogadas, certo? Cada um com seus hábitos de vida, com suas formas de produção, seu cheiro, sua cor. E terroir, gente, é identidade. As abelhas que habitam no brejo são diferentes das abelhas que habitam lá no Alto Sertão, juntamente com a vegetação, né? São vegetações diferentes. Ali no brejo é Mata Atlântica, lá no sertão é Caatinga. Então, a qualidade do mel, o tipo de mel vai ser diferente, tanto pela questão da vegetação, quanto pela espécie que vai utilizar o néctar, as resinas, o pólen de cada localidade. Então, aqui é só um exemplo, né, que o mel de abelha sem ferrão, ele está sendo utilizado agora na alta gastronomia, né, ele está enriquecendo mais ainda os pratos, que estão cada vez mais bonitos e valorizados por conta da utilização do mel das abelhas sem ferrão, né? E não é derramar o mel. Os gastrônomos, eles utilizam gotículas de mel para perfumar os pratos. É bem interessante isso aí. Mas a abelha é muito mais do que mel, certo? A abelha tem outros produtos, como eu já comentei aqui com vocês. O pólen é uma delas. As abelhas, elas fermentam o mel e elas também fermentam o pólen. Então, são alimentos probióticos. O pólen é fonte de proteína para as abelhas e para os seres humanos também. É um produto que nós também podemos consumir, que, inclusive, tem todos os aminoácidos que o ser humano precisa. Então, são 2 superalimentos. Tá aqui também, ó, fiz uma pesquisa de preço. 200 gramas de bombons de pólen, que a gente utiliza para fazer a suplementação proteica em época de multiplicação desses enxames. Ó, o valor, R$ 46,00, 200 graminhas. Celita ali é nosso amigo, também é produtor e comercializa esse produto. Qualquer coisa, falem com ele. O cerume das abelhas é um produto também que a gente comercializa, né? Em épocas de suplementação das abelhas, a gente utiliza porque elas se alimentam do mel para produzir a cera. Então, para reduzir o consumo dos estoques de alimento, né, e acelerar o desenvolvimento dos enxames recém-divididos, a gente utiliza o cerume. Ele é utilizado também na gastronomia, viu? Nessa parte aí de queijos. Eu nem sabia, estava preparando essa palestra e encontrei isso aí. Muito interessante também. O batume, que é outro material de construção dessas abelhas, que é basicamente barro misturado com resinas, que elas usam para fechar frestas. O batume é outro produto das abelhas sem ferrão, que também é utilizado para a produção de verniz ecológico, de atrativos para capturas de abelhas, comercializável também. E geralmente a gente não, né? Os produtores que não têm conhecimento da formulação desses produtos, quando estão fazendo o manejo, jogam o batume fora. Mas também pode-se gerar renda a partir da utilização desse material. A própolis, como eu falei para vocês, né, um produto que está aí sendo altamente pesquisado na cura e tratamento de câncer e diversas outras doenças renais, cardiológicas. É impressionante a utilização da própolis. Vale a pena dar uma pesquisadinha sobre. A venda de enxames, né? Eu trabalho com venda de enxames e muitos produtores que eu atendo também trabalham com venda de enxames. É uma atividade altamente rentável, ela remunera o capital que a gente investe. Falo de certeza porque eu já atendi uma turma de 30 pessoas e estou agora com uma turma de mais 30 e já tem muita gente procurando assistência técnica. Certo? Então, a gente sabe que a meliponicultura é uma atividade que está em expansão. Bebidas alcoólicas, né? Hidromel,
primeira bebida do mundo, dizem, e a cachaça com mel. Esse aqui é um produtor lá de Areia, Lenildo, que ele faz a mistura da cachaça com mel e ele diz que não dá para quem quer. Educação ambiental e turismo. O turismo, principalmente no Brejo, ele está despontando assim, absurdamente com a questão das abelhas. Pousadas, vários estabelecimentos estão utilizando as abelhas sem ferrão para atrair mais hóspedes, pousadas, restaurantes. Aqui são famosos, né, que também são meliponicultores, investem na atividade. O marido de Ivete, ele tem parceria com o meliponário no litoral da Bahia, recebem pessoas de todas as idades, e é interessante porque eles acabam desestigmatizando esse ser, né? Quando a gente fala em abelha, o pessoal lembra de mel, lembra de uma ferroada. Mas não é bem isso, é todo um universo que a gente conhece bem. Aqui é seu João, lá do Balneário Rio Água Viva, ele também criava em troncos. Depois da assistência, ele passou a fazer o manejo racional, construiu seu meliponário e aumentou a renda bruta do restaurante dele lá em Areia. Artesanato e confeitaria. Né? Aqui foi o stand de Jane, lá no Rancho do Caju, no evento que Elka promove, que é o Dia de Abelha. Vários tipos de produto e o pessoal compra, viu? Confeitaria, isso aqui foi o bolo de um produtor, da esposa de um produtor, Cledivaldo. A gente achou a coisa mais linda do mundo, porque ela simulou um tronco e ela ainda colocou, porque não dá para ver, mas ela colocou um abelhinho uruçu aqui dentro. Mas sempre tem abelha próximo do meliponário, né, que infelizmente todo dia nasce e morre abelha. Ela pegou uma abelhinha morta e colocou aqui, a gente ficou impressionado. Muito bonito. Aqui são produtos dos povos originários lá do litoral norte, lá da Baía da Traição. Eles têm esse projeto Eruçu Potiguara, onde eles fazem um resgate da meliponicultura ancestral lá, e eles já produzem cosméticos, ceramista, mel com castanha, e tem até um meliponário para receber visitação turística lá na praia. Desculpa, artesanato também. Tem nosso artesão ali, criador muito experiente, Osano, que faz caixas racionais, temáticas, modelo de casinha, lindo para decorar jardins, protótipos de abelhas. E, além de todos esses produtos que eu apresentei para vocês, tem também a questão da polinização, né? Ressaltando aí a importância ecológica das abelhas para a permanência da gente aqui no planeta Terra. Explicar só para vocês rapidinho. A formação do fruto nas plantas, né? A perpetuação das plantas, elas dependem muito do trabalho das abelhas, através desse serviço de polinização. A polinização é o processo reprodutivo das plantas. Como é que ela acontece? Para quem não sabe, as plantas elas se reproduzem sexualmente e de forma assexuada. Da forma assexuada, a gente corta um galho, coloca lá no chão, e esse galho enraiza e já é uma nova planta. E da forma sexuada, que é bem comum, é através das sementes. Mas para a semente ser formada, né, dentro do fruto, tem que haver a polinização. As flores elas têm partes femininas e masculinas, certo? Então, vamos supor aqui nesse desenho que essa parte verde é a parte feminina da flor. E essa partezinha amarela aqui é a parte masculina. A gente chama a parte masculina de androceu e a parte feminina de gineceu. Então, nessa parte masculina, tem os espermatozoides dessa flor. Isso é uma flor hermafrodita, né? Porque ela tem os dois sexos. Então, o espermatozoide da flor, que é o grão de pólen, tem que chegar na parte feminina da flor para fecundar essa flor e formar um fruto, certo? Então, o pólen, como eu falei para vocês, é a fonte de alimento proteica das abelhas. Então, as abelhas elas vão visitar as flores buscando esse tipo de alimento. Tanto o pólen, essa abelhinha está com uma bolotinha de pólen aqui na sua corbícula, que é uma parte da terceira patinha dela, onde ela carrega esses materiais granulados. Então, ela está carregando o pólen, indo buscar pólen em outra flor. E quando ela faz esse translado de flor em flor, de flor em flor, ela acaba fazendo com que os grãozinhos de pólen eles cheguem aqui na parte feminina da flor, né? Inicialmente no estigma, desce pelo tubo polínico e fecunda o ovário da flor.
a partir daí acontece a formação do fruto, certo? Pétalas caem, sépalas caem e o fruto se desenvolve aqui. Então, só com essas informações já dá para a gente entender que as abelhas, elas fazem parte desse fenômeno reprodutivo das plantas e da formação de frutos. Aqui está um exemplo de plantas que têm flores masculinas e femininas. Eu dei o exemplo aqui de uma flor hermafrodita, mas tem planta que tem ou só flor com a estrutura masculina desenvolvida ou só flor com a parte feminina desenvolvida. Então, não tem proximidade da parte masculina com a feminina. Tem que haver algum agente que transporte o pólen até a flor feminina, da flor masculina para a flor feminina. Então, aqui são flores de aboboreira, melão e outras cucurbitáceas, né? Então, as abelhas elas têm uma importância bem significativa na polinização das espécies dessa família aí das cucurbitáceas. As abelhas não são os únicos polinizadores, né? Mas em comparação com outros tipos de seres vivos, as abelhas elas são especialistas nisso. É indiscutível. Então, na falta de polinizadores, né, porque tem muitos cultivos convencionais, onde são utilizados agrotóxicos, por exemplo, inseticidas, a gente tem que entrar com a polinização manual. Mas eu me pergunto, seria viável polinizar 10, 20 hectares de feijão, que a flor é bem pequenininha? O ser humano não é capaz, não. Então, a abelha ela faz esse serviço ecossistêmico de forma gratuita para a gente. Tanto nas culturas alimentícias convencionais, como nas espécies florestais, né? Elas mantêm os ecossistemas. Aqui é uma flor do morangueiro, né? Uma inflorescência do morangueiro, e aqui é uma abelhinha jataí, fazendo aí o seu serviço de coleta de alimento e, consequentemente, a polinização dessa flor. Quando existem falhas na polinização, o que é que acontece? Fruto deformado, quando tem fruto, né? Esse fruto já não tem mais características comerciais. Aqui são pesquisas científicas onde os resultados delas mostram a efetividade da presença das abelhas e do aumento da produtividade da cultura do tomate, da cenoura, maçã, café e várias outras. Inclusive, tem pesquisas da Embrapa até em plantios de soja. A flor da soja, ela se autofecunda, ainda fechada. Então, a gente pensa, não precisa da presença da abelha ali, né? Para aumentar a produtividade da soja. Mas nessas pesquisas foi comprovado um aumento de 5% na produtividade da soja, com presenças de abelha lá na plantação. Né? Foram colocadas caixas no plantio lá de soja e foi diagnosticado 5% no aumento. O cara lá tem lá seus 500, não sei quantos mil hectares, 5% de aumento na produção já é uma grana para o produtor, né? Então, pessoal, 75% em média de todas as culturas agrícolas, elas dependem da presença de abelhas. Vou acelerar aqui, porque eu só tenho 5 minutinhos, certo? E ainda tem uma gama de slides. Então, aqui é um perfil, né, da assistência técnica que eu prestei pelo Senar, assistência técnica e gerencial. Eu queria mostrar para vocês que a gente não precisa de um espaço muito grande para criar abelhas, só o local onde as caixas vão ficar. Com relação ao pastejo delas, elas vão para outras propriedades, né? Quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Aqui é um diagnóstico rápido sobre a meliponicultura em alguns municípios aqui na Paraíba. No caso, esse foi o trabalho de Edna, orientado pela professora Adriana Evangelista, lá de Areia. E ela fez um estudo, né, fez um diagnóstico de 30 criadores da cidade de Itabaiana e de Areia. Aí a gente consegue traçar um perfil rápido aqui desses produtores, né? São produtores de 30 a 50 anos. Eles criam essas espécies aqui, ó, jandaíra e uruçu, em sua grande maioria. Os principais produtos comercializados em Itabaiana são mel e enxames. Já em Areia aqui a gente pode ver que tem mel, própolis, pólen, cera, hidromel, inclusive. São vários outros produtos, porque a meliponicultura lá em Areia ela é mais incentivada do que em Itabaiana. A participação de meliponicultores em associações e cooperativas nas duas cidades, vocês podem ver que a grande maioria dos produtores eles não estão organizados em associações e cooperativas, e isso é muito importante para o avanço da cadeia, né? Porque todo mundo junto consegue avançar.
Aqui é o trabalho de segundo também, né? Eu fiz um comparativo entre esses dois trabalhos. O trabalho de segundo já foi na cidade de Borborema. E eu observei que nas duas cidades a atividade ela ainda é muito tradicional, né? As pessoas não fazem a criação racional das abelhas, poucas pessoas fazem. Nas duas é predominantemente masculina, são poucas mulheres que trabalham com meliponicultura ainda, que a gente já tem ótimas representantes, Jane, Elka, várias pessoas, exercida por pessoas de mais idades, então a gente tem que levar esse conhecimento para a juventude, e o nível de escolaridade é intermediário, né? A gente tem aqui os pesquisadores, mas ainda é pouca pesquisa na meliponicultura. E esses produtores, eles carecem dessa assistência técnica para melhorar os seus indicadores, aumentar a produtividade e melhorar os seus indicadores técnicos. Aqui, pessoal, foi um questionário que, segundo aplicou com essas pessoas, querendo saber a percepção que esses meliponicultores têm sobre os problemas que afetam a produtividade dos enxames deles. E eles relataram, a maioria deles relataram que eram pelo uso de agrotóxicos e pelo desmatamento. Então, assim, mesmo sendo uma atividade bem promissora, né, por tudo aquilo que a gente já comentou aqui, e por saber também que os produtos estão sendo reconhecidos e que vai haver uma expansão de mercado, a gente tem que compreender que a meliponicultura ainda precisa ser muito divulgada, precisa de muita pesquisa e capacitação dos produtores. Aí eu vou deixar esse link aqui com quem quiser, que é um curso rápido para quem quer compreender os fundamentos da meliponicultura. É um curso que o Senar oferece gratuitamente na internet, um curso curtinho, bem legal. Então, só para falar rapidamente sobre o meu trabalho no Senar, né, com assistência técnica e gerencial, a gente leva esse conhecimento técnico para melhorar a produção dos meliponários. No caso, eu atendo Areia, Puxinanã e Campina Grande, são 30 criadores. A gente faz, inicialmente, um diagnóstico produtivo, a gente quer conhecer a criação do produtor. Em seguida, a gente faz um planejamento estratégico para ver como é que esse produtor ele vai poder se adequar tecnologicamente para melhorar sua produtividade. Faz também a capacitação profissional, esse produtor vai passar por treinamentos para adquirir mais habilidade ainda com assistência técnica. E, por fim, a gente entrega um diagnóstico mostrando a avaliação dos resultados que esse produtor ele atingiu ao longo de um ano e depois no final do segundo ano. Aqui, pessoal, é um gráfico que mostra a evolução da renda bruta dos produtores ao longo dos 2 anos, né? Era R$ 57.500 a renda bruta dos 30 produtores que eu atendia, e depois, a partir da intervenção técnica e das adequações tecnológicas, a renda bruta dessas 30 pessoas aumentou para R$ 127 mil. Eita, tá errado esse dado da lei, desculpa. É R$ 591,95. Aqui são dados, né, dos diagnósticos de um produtor que, no início, a meta dele era de um custo operacional efetivo de R$ 1.000, e aqui ele obteve os resultados, passando rapidinho. Aqui é o exemplo de Seu João, lá do balneário, que eu falei para vocês. Aqui é na escolha do local do meliponário, tudo orientado, forma técnica bem direitinho. Aqui o meliponário já construído. Aqui Seu João fazendo o gerenciamento no caderno do produtor. A gente sempre documenta todos os custos e receita do produtor para que ele tenha entendimento dessa parte gerencial do negócio meliponícola dele, porque às vezes o produtor ele vende um mel por R$ 100 o litro, mas ele gastou 110, 120 para produzir. Então ele não está tendo o retorno financeiro que a atividade deveria estar dando para ele. Aqui são instruções técnicas de suplementação. A gente estava produzindo bombom de pólen. Seu João vendia em litro de cachaça, só que ele já está fracionando para aumentar a sua margem de lucro e utilizando embalagens recicláveis, né, mais aceitáveis. Aqui é o professor Leonardo, ele é proprietário desse hotel chamado Vila do Império, vai ser inaugurado daqui a um mês lá em Areia. Ele é um investidor da cidade. E ele está sendo atendido também, porque ele tem um meliponário lá e ele quer atrair mais hóspedes através desse apelo ecológico. Aqui é Maria Júlia, ela foi atendida também na última turma, implementou o meliponário lá dentro do Engenho Triunfo e aumentou também suas receitas. Lá no Hotel Triunfo também, que é vinculado ao engenho,
ela investiu na utilização do mel, né, em pratos gastronômicos. Aqui é Tiago, ele é proprietário do Gostinho do Brejo, ele também está apostando nessa mesma ideia de atrair mais pessoas para lá com essa questão da identidade de pratos feitos a partir com banana, que lá tem monocultura de banana, e utilização do mel de Uruçu. Aqui é Jane, acho que muitos de vocês já conhecem, né? Criadora também e divulgadora da meliponicultura. Ela produz esses cosméticos e vários outros produtos. Aqui é seu Geraldo. Ele é um criador bem antigo, muito conhecido por nós, e ele tinha o sonho de construir uma casa de mel de abelha sem ferrão, que inclusive é a primeira da Paraíba. Foi atendido também por nós no Senar, e hoje ele já tem mel cifado, mel de Uruçu cifado. Aqui é o pessoal do sítio Casa de Vó, é um empreendimento de hospedaria, é turístico também lá em Areia. Iniciaram a criação, né, e com 8 meses já fizeram a sua primeira colheita de mel. Esse mel é utilizado no buffet, lá no café da manhã da hospedaria. Aqui é Lenildo, um criador. Hoje em dia Lenildo também é técnico do Senar. Lenildo investiu aqui na padronização, né, e utilização de embalagens de vidro, que aumentou muito suas receitas. Aqui eu falo um pouquinho de padronização. Aqui é Marlene, que também investiu em utilização de embalagens. Ela saiu do litro de cachaça. Aqui são os treinamentos e intercâmbios que eu falei para vocês. É mais uma etapa da assistência técnica. A gente quer capacitar os criadores. E só para homenagear, finalizar homenageando algumas instituições que elas promovem a meliponicultura aqui no nosso estado. A AMEL, que é a Associação de Meliponicultura da Paraíba, né, que está sempre levando o conhecimento de meliponicultura para as escolas. Tem projeto também lá na Bica, em João Pessoa. O Rancho do Caju, pessoal lá em Puxinanã, que recebe vários estudantes, várias turmas para conhecer esse universo das abelhas. Inclusive, promovem o Dia de Abelha, que é um evento onde a gente se encontra e conversa sobre o que a gente gosta, que são elas, né, as abelhas. Instituições como a UFPB, o pessoal da NUPAN está sempre promovendo palestras e encontros. Professor Tássio e seu grupo de estudos lá de microbiologia na UFPB de João Pessoa. O pessoal aqui da UEPB, que me convidou para fazer esse evento, Rômulo, o professor Sérgio. E a Meliponagro, né, que é a minha empresa. A gente sai divulgando também a meliponicultura, vendendo produtos e levando a meliponicultura para a escola. Só para finalizar, aqui foi um projeto muito bonito que a gente fez com os estudantes lá de Riachão do Poço. Utilizamos a meliponicultura como ferramenta pedagógica para facilitar a assimilação de conhecimentos como a biologia, por exemplo. A escola não tinha material, né, e vocês sabem que os estudantes hoje, os jovens, por estarem muito no celular, eles não conseguem fixar a atenção numa aula. Então, a gente utilizou livros já que passaram da validade, preparamos papel machê, reciclamos esse material, produzimos protótipos de flores e abelhas e trabalhamos toda essa questão da polinização e dos produtos das abelhas. Então, só para concluir aqui com vocês, o manejo racional dos enxames garante que a meliponicultura seja praticada de forma sustentável, sendo capaz de gerar renda, garantir a perpetuação dos ecossistemas, aumentar a produtividade das culturas agrícolas e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação dessas espécies, que é o que a gente precisa, né? Conhecer a diversidade das abelhas sem ferrão que a gente tem, né? Porque nós somos ricos na biodiversidade dessas abelhas, conhecer a importância e valorizar os produtos delas. Eu queria agradecer pelo convite, Rômulo e professor Sérgio e demais equipe. E estou aberta para tirar dúvidas de vocês. Queremos agradecer mais uma vez à professora Flávia Bodá. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Muito obrigado, professora Flávia. Por nada. Sinta-se sempre em casa, a casa é sua. Seja mais uma vez bem-vinda. Nós agradecemos com a salva de palmas. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Nós vamos agora fazer um breve intervalo para o nosso coffee break, 15 minutinhos. Aquelas pessoas que estão inscritas no evento, que ainda não assinaram a lista de presença, a lista vai estar aqui na frente, tá certo? Tenham todos e todas um ótimo evento.